pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Diego Cerqueira, passando para deixar mais uma dica de direito constitucional para você que está se preparando para o próximo exame do OAB. E o tema de hoje, pessoal, é sobre as comissões parlamentares de inquérito. Vem comigo para a tela, eu quero que vocês tenham uma atenção especial ao artigo 58, parágrafo 3º, que traz aí o tema das CPIs. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das casas, respectivas casas, serão criadas, marquem com carinho essa expressão aqui, ó, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo. Sendo as suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e criminal dos infratores. Olha só, pessoal, as comissões parlamentares de inquérito trata-se de um instrumento de controle político-administrativo realizado no âmbito do Poder Legislativo e que tem um papel fundamental de controle sobre certos atos aí praticados no âmbito das demais esferas dos poderes, no âmbito da administração como um todo. A regra é que as comissões parlamentares de inquérito, elas são de natureza investigativa parlamentar. A CPI, ela não julga, ela não acusa ninguém. A CPI, ela apura fatos e, uma vez concluído esse trabalho de inquérito legislativo, de investigação parlamentar, esse processo é encaminhado ao Ministério Público, este sim, competente para fazer as apurações do ponto de vista civil e do ponto de vista criminal. Então vem comigo para a tela. Olha só, estamos aí diante de um controle político-administrativo, a atividade de investigação parlamentar e tecnicamente se produz um inquérito legislativo, que esse inquérito é encaminhado ao Ministério Público. Estamos aí na mais bela função do sistema de freios e contrapesos, um controle que é realizado do Legislativo no âmbito dos demais poderes, principalmente nas esferas das administrações, é a chamada fiscalização pelo Poder Legislativo, tá bom? Algumas características importantes que eu quero que vocês levem para fins de prova, contidas no artigo 58, que diz respeito à criação de uma CPI. Requerimento de 1/3 dos membros da Casa Legislativa, pode ser 1/3 da Câmara dos Deputados, pode ser 1/3 do Senado, pode ser 1/3 da Câmara e Senado. Tanto que o 58, parágrafo 3º diz conjunta ou isoladamente, tá bom? Então fiquem espertos, requerimento de 1/3 é importantíssimo. Indicação de fato determinado a ser investigado, ou seja, fatos genéricos, apurações genéricas, dilações genéricas não levam à abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. E, além da indicação de fato determinado, é preciso que estejamos diante de um prazo a ser fixado para que essa comissão não se perpetue indefinidamente, tá bom? Prazo certo e apuração aí de fatos determinados ou determináveis. Tudo bem? Alguns pontos importantes que eu quero que vocês levem para fins de prova. O Supremo Tribunal Federal entende que é inconstitucional qualquer norma prevista no regimento das casas legislativas que condicione a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito a uma deliberação plenária. Então, se tiver, por exemplo, um regimento da Câmara dos Deputados dizendo, para abrir uma CPI precisa que o plenário autorize essa abertura, isso é inconstitucional. As normas no âmbito das casas legislativas são normas primárias, podem ser objeto de controle e constitucionalidade, e isso é inconstitucional. O requerimento ele é previsto na nossa Constituição, artigo 58, parágrafo 3º, e diz requerimento de 1/3 da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, conjunta ou isoladamente. Então não pode uma deliberação plenária condicionar a abertura de uma
comissão parlamentar de inquérito, tá bom? Vem comigo aqui para a tela. É inconstitucional que se estabeleça o requerimento de criação de CPIs à deliberação em plenário e esse requerimento de 1/3 é suficiente para instauração de uma comissão. Outro ponto, uma discussão que veio no Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, a deliberação em plenário é inconstitucional, não precisa. Requerimento de 1/3, previsão da nossa Constituição. Agora, norma regimental pode estabelecer um número máximo de comissões parlamentares de inquérito? Pode, isso não é inconstitucional. O Supremo entende que, diante aí da organização administrativa da Casa Legislativa, é possível que uma norma regimental diga, ó, tantas CPIs a cada tantos meses ou tantas CPIs a cada sessão legislativa para que os trabalhos possam ser realizados da melhor forma possível. Então é válida a norma de regimento interno da Casa que estabeleça o número máximo de comissões parlamentares de inquérito que podem funcionar aí ao mesmo tempo. E por fim, não se admite a criação de CPIs de cunho genérico, investigações genéricas. É preciso delimitar precisamente os fatos, vimos, fato determinado ou determinável, e apuração também de um prazo fixado para que se conclua esses trabalhos. São características iniciais no estudo das comissões parlamentares de inquérito, mas eu quero fechar o nosso estudo com algumas competências daquilo que é possível no âmbito de uma CPI e daquilo que não é possível no âmbito de uma CPI, tá bom? Vem comigo para a telinha. Comissões parlamentares de inquérito detêm competência para a convocação de particulares e autoridades públicas. Então, autoridades públicas podem depor no âmbito de uma CPI. O trabalho da CPI pode realizar aí a conferência de perícias, exames para a produção de ilação probatória, ou seja, requerer diligências, exames grafotécnicos, análises contábeis, auditorias, coletas de provas, acareações, tudo isso é possível dentro de uma comissão parlamentar de inquérito. E um ponto fundamental, talvez uma das competências mais importantes, CPI pode determinar quebra de sigilo bancário, fiscal e sigilo telefônico. Sigilo bancário, as informações contidas em extratos bancários, sigilo fiscal, informações de cunho tributário, fiscal, das administrações tributárias e sigilo telefônico. O que é que quer dizer isso, Diego? A CPI ela pode obter informações com relação às operadoras de telefonia em relação a um investigado, para quem esse investigado ligou, quando esse investigado ligou, o tempo de ligação, qual foi o deslocamento. Então, o sigilo telefônico são as informações contidas aí no extrato de uma conta telefônica. Quem ligou, qual foi o número, quando ligou. Agora, a CPI, guardem isso, não detém competência para determinar a interceptação telefônica, que obter aí o extrato, o conteúdo daquela ligação, é a voz. Isso a CPI não consegue, estamos diante de reserva do Poder Judiciário, somente o Judiciário pode determinar a quebra da interceptação telefônica, ou melhor, determinar a interceptação telefônica. Então, CPI pode quebrar sigilo bancário, fiscal e sigilo das comunicações telefônicas, mas CPI não pode determinar a interceptação da comunicação. Tudo bem? E aí o outro ponto que eu quero trabalhar com vocês é o que é que CPI não pode realizar. CPI não tem competência para decretar prisões, exceto se for uma prisão em flagrante delito, que é aquele no momento que está sendo realizada a comissão. Aplicação de medidas cautelares, CPI não pode realizar. Vimos essa aqui a mais importante, a interceptação telefônica. Busca e apreensão domiciliar de documentos, isso a CPI não pode, e apreciação de atos de natureza jurisdicional. Eu comentei com vocês que a CPI poderia convocar autoridades públicas para depor, e aqui vale um destaque que no caso dos juízes e magistrados, se eles estiverem no exercício da atividade jurisdicional, na produção de atos jurisdicionais,
em função dessa natureza, a CPI não pode, porque apreciar atos de natureza jurisdicional, atividade típica do exercício do Poder Judiciário, dos juízes, dos magistrados. Nesse caso, ele não pode ser convocado para depor. Agora, se for uma outra atividade, um outro ato praticado que não guarda relação com atos de cunho jurisdicional, aí a CPI poderia investigar ou até mesmo convocar esse juiz ou magistrado para depor. Então fiquem espertos, isso pode pintar em prova. Tá bom, pessoal? No tema das comissões parlamentares de inquérito, alguns pontos importantes, levem no estudo de vocês, porque pode pintar em prova. Um abraço e até a próxima.